Olá! Este é o Guia do Voto. Em 2026, o Brasil vai renovar 2/3 do Senado Federal. Serão 2 vagas por estado, 54 no total. Hoje trazemos um levantamento de pesquisas de intenção de voto para senador, divulgadas até outubro de 2025, mostrando os favoritos em cada estado e no Distrito Federal. Começamos pela região Nordeste, mais precisamente por Alagoas. O senador Renan Calheiros, MDB, que está em seu 4º mandato na Casa Alta, aparece na frente dos concorrentes para permanecer no cargo em 2026, de acordo com sondagem do Instituto Paraná Pesquisa divulgado em outubro de 2025. No cenário testado, Renan tem 41% dos votos. O deputado federal Alfredo Gaspar, União, aparece em segundo lugar, com 36,4% das menções. Considerando que a pesquisa tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, Renan e Gaspar estão tecnicamente empatados. Bahia. Na Bahia, o ministro da Casa Civil e ex-governador, Rui Costa, PT, tem 26% das intenções de voto em uma provável corrida em 2026, mostra a pesquisa Real Time Big Data de 22 de setembro. Rui Costa é seguido pelo atual senador Ângelo Coronel, PSD, que contabiliza 17% das menções. O levantamento também mostra o ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro, João Roma, PL, com 11%. Ceará. No Ceará, de acordo com a pesquisa Real Time Big Data divulgada em 29 de setembro, o senador Cid Gomes, PSB, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, PDT, estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, na liderança para o Senado Federal. Cid aparece com 21% das intenções de voto e Roberto tem 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Maranhão. De acordo com pesquisa Real Time Big Data divulgada em 1º de outubro, o governador Carlos Brandão, PSB, e o senador Everton Rocha, PDT, lideram a disputa pelo Senado no Maranhão em 2026. No primeiro cenário testado, Brandão aparece com 28% das intenções de voto, enquanto o Everton tem 24%. Em uma segunda simulação, os dois ampliam seus percentuais. Brandão alcança 31% e o Everton, 26%. Já em um terceiro cenário, sem a presença de Brandão, o Everton lidera com 31%. Em seguida, estão o ministro do Esporte, André Fufuca, PP, com 12%. Paraíba. O governador da Paraíba, João Azevedo, PSB, lidera todos os cenários testados para uma possível disputa ao Senado no estado, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data em 25 de setembro. Ele já está em seu 2º mandato e não pode se reeleger no mesmo cargo. No primeiro cenário, Azevedo aparece à frente com 27%, seguido pelo senador veneziano Vital do Rego, MDB, com 18%. Pernambuco. Em Pernambuco, o senador Humberto Costa, PT, lidera a pesquisa Real Time Big Data realizada em setembro. O petista aparece com 22%, seguido de Silvio Costa Filho, Republicanos, com 17%. Vale destacar o nome de Anderson Ferreira, PL, que tem 15%, tecnicamente empatado com Silvio. Em outro cenário testado, Humberto Costa ainda aparece na frente com 21% das intenções de voto, seguido por Silvio Costa Filho e Eduardo da Fonte do Progressistas, ambos com 15%. Piauí. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada em 30 de setembro mostra quem está liderando a corrida por 2 vagas ao Senado do Piauí em 2026. No primeiro cenário testado, o senador Marcelo Castro, MDB, aparece na frente com 28% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Júlio César, PSD, com 21%. Ambos contam com o apoio de Lula e do governador Rafael Fonteles. Já o candidato ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, Progressistas, tem 18% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Júlio César. Rio Grande do Norte. O senador Stevenson Valentim, PSDB, é o favorito na corrida pela eleição ao Senado no Rio Grande do Norte. É o que mostra a pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada em 26 de setembro. Em seguida aparecem o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias, Republicanos, com 16%, a senadora Zenaide Maia, PSD, e a governadora Fátima Bezerra, PT, ambas com 12%, e o coronel Hélio Oliveira, PL, com 10%. Sergipe. Pesquisa Real Time Big Data divulgada em 15 de setembro revela empate técnico entre 7 possíveis candidatos ao Senado por Sergipe. O dado mais chamativo, no entanto, é que 40% dos entrevistados declararam voto nulo, em branco ou ainda estão indecisos. Dito isto, os melhores posicionados na pesquisa são Eduardo Amorim,
PSDB, ex-deputado federal com 11% das intenções de voto, e o ex-prefeito de Aracaju Edivaldo Nogueira, do PDT, com 10%. Passamos ao Centro-Oeste, mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. No DF, um levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado em setembro indica a liderança da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, PL, e do governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, MDB, para assumir as duas vagas no Senado em 2026. Em cenário estimulado, Michele tem 34% das intenções de voto, seguida de perto por Ibanez, que alcança 31%. Goiás. A pesquisa Real Time Big Data divulgada em 9 de setembro aponta que Gracinha Caiado do União Brasil, esposa do governador Ronaldo Caiado, lidera a corrida ao Senado por Goiás, com 42%. Na sequência, aparece o deputado federal Gustavo Gayer, PL, com 31%. O nome do governador também foi testado no lugar de sua esposa. Na sondagem, ele atinge 56% das menções e Gayer, 31%. Ronaldo Caiado, porém, é pré-candidato à presidência da República. Mato Grosso. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, União Brasil, é o líder nas intenções de voto para o Senado no estado em 2026, segundo pesquisa eleitoral Real Time Big Data divulgada em 8 de setembro. Mendes aparece com 49% das menções, 12 pontos à frente da deputada estadual Janaína Riva, MDB, que aparece em segundo lugar com 37%. Mato Grosso do Sul. A pesquisa Real Time Big Data de 10 de setembro aponta que o ex-governador Reinaldo Azambuja, PL, é o preferido dos na corrida ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Em um dos cenários, Azambuja aparece com 42% das preferências. Em segundo lugar, aparece o senador Nelsinho Trade, PSD, com 27%. Neste caso, é válido mencionar o terceiro colocado, o ex-deputado estadual Capitão Contar, PRTB, com 26%, tecnicamente empatado com Nelsinho. Agora vamos à região Sudeste, o maior colégio eleitoral do Brasil. No Espírito Santo, o levantamento Real Time Big Data de outubro aponta que o atual governador, Renato Casagrande, PSB, é o líder nas intenções de voto para o Senado. Em um dos panoramas, Casagrande tem 33% das intenções de voto. Na sequência aparece o deputado estadual Sérgio Meneghelli, Republicanos, com 15%. Minas Gerais. O levantamento Paraná Pesquisas de 8 de outubro mostra que a corrida eleitoral para as duas vagas do Senado em Minas Gerais será acirrada. O deputado federal Aécio Neves, PSDB, e o senador Carlos Viana, Podemos, lideram as intenções de voto. Na margem de erro, de 2,6 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente. Aécio acumula 27,6% das menções e Viana tem 24,9%. O cenário em Minas é um dos mais incertos, devido à indefinição dos candidatos. Um exemplo claro é a possibilidade do governador Zema concorrer ao Senado, caso desista de sua candidatura ao Planalto. Nesse cenário, Zema entra como favorito a uma das vagas. Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro e o governador Cláudio Castro, ambos do PL, são apontados como favoritos ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro nas próximas eleições. O cenário foi apresentado pelo levantamento divulgado pelo Real Time Big Data em outubro de 2025. Flávio Bolsonaro aparece na liderança, com 29% das intenções de voto, enquanto Castro tem 22% na pesquisa estimulada. Em um cenário alternativo sem Cláudio Castro e com Benedita da Silva, a petista assume a segunda posição, mas alcança 15% das intenções de voto, 7 pontos percentuais a menos que obtido pelo governador do Rio. São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, e o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, PP, aparecem como favoritos para conquistar as duas cadeiras de São Paulo no Senado que estarão disponíveis nas eleições de 2026, segundo o levantamento do Real Time Big Data de outubro de 2025. No primeiro cenário da pesquisa, Haddad lidera a lista com 19% das intenções de voto, enquanto Derrite aparece com 16%. Já no segundo cenário, com a inclusão de Marta Suplicy, Haddad ainda lidera, já o segundo lugar é compartilhado por Derrite e Marta, ambos com 16% dos votos. Passamos ao sul do Brasil, mais precisamente ao Paraná, onde os líderes na disputa pelas duas cadeiras no Senado são o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, e a jornalista Cristina Grêmio, União Brasil, conforme sondagem do Real Time Big Data de setembro de 2025. No cenário 1, o governador alcança 53% das intenções e é seguido pela jornalista, com 21%.
Já no cenário 2, sem Ratinho Júnior, cotado para a corrida presidencial, Grêmio lidera com 33%. Na sequência aparece Felipe Barros do PL, com 22%. Rio Grande do Sul. Na pesquisa do Real Time Big Data de setembro, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite do PSD, lidera com 45% das intenções de voto. Já a segunda vaga ficaria com Manuela Dávila, sem partido, que aparece com 24%. Em outro cenário, sem o governador, Manuela Dávila lidera com 28% dos votos, seguida pelo deputado federal Marcel Van Hatten, que soma 22%. Antes do próximo estado, já deixe seu like e se inscreve no Guia do Voto. Toda semana tem pesquisa nova. Santa Catarina. E passamos a Santa Catarina, onde uma pesquisa de intenção de voto do Instituto Neocamp, divulgada em outubro, aponta o favoritismo de parlamentares do PL na disputa pelas duas vagas no Senado. No primeiro cenário, o vereador Carlos Bolsonaro, PL, alcança 22,2%, seguido pela deputada federal Caroline de Tone, também do PL, com 19,9%. O nome de Carlos Bolsonaro parece ter causado um racha na direita catarinense, o que pode beneficiar o ex-deputado Décio Lima, PT, que aparece na pesquisa com 17,2%, colado em Carol de Tone. E finalizamos com a região norte, começando pelo Acre. Em uma sondagem do Instituto Paraná Pesquisas, realizada em setembro, o atual governador do Acre, Gladson Cameli, PP, lidera a disputa para o Senado em 3 cenários diferentes. Nas simulações, Cameli chega a alcançar 45,7% das intenções de voto, seguido de Márcio Bittar, PL, com 27,4%. Amapá. A primeira-dama de Macapá, Raíssa Furlan, MDB, e o senador Randolph Rodrigues, PT, despontam como líderes nas intenções de voto para o Senado pelo Amapá, de acordo com sondagem Real Time Big Data de 14 de outubro. No cenário simulado, Furlan tem 29% das menções e Randolph, 21%. Amazonas. A sondagem Real Time Big Data de outubro mostra o senador Eduardo Braga, MDB, e o deputado federal Alberto Neto, PL, empatados na liderança, com 21% das intenções de voto para cada um. Em um segundo cenário, sem o nome do governador Wilson Lima, União Brasil, na lista, o empate entre Braga e Alberto Neto persiste, ambos chegam a 22%. Pará. Segundo o levantamento do Instituto Real Time Big Data de 13 de outubro, o governador do Pará, Helder Barbalho, MDB, aparece como líder de intenções de voto para ocupar uma das 2 cadeiras do Senado pelo Estado, com 44% das intenções de voto. Em segundo aparecem o deputado federal Éder Mauro, PL, e Simão Jatene, atualmente sem partido. Ambos têm 16% das menções. Rondônia. Candidatos da direita, entre eles o atual governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, União, lideram os cenários em uma eventual disputa ao Senado pelo Estado, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada em outubro. No primeiro deles, o governador aparece com 22%, contra 20% da deputada federal Silvia Cristina do Progressistas. Já no segundo cenário, o senador Marcos Rogério, PL, lidera com 21%. Silvia Cristina e Coronel Marcos Rocha aparecem empatados com 20%. Roraima. A ex-prefeita de Boa Vista Tereza Surita, MDB, e o governador de estado, Antônio Denário, PP, lideram cenários para uma eventual disputa ao Senado pelo Estado em 2026. É o que mostra a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada em 15 de outubro. Em um primeiro cenário, Surita aparece com 24%, ante 22% de Denário. No segundo panorama testado, sem a ex-prefeita, o governador lidera com 23%, contra 15% do ex-senador Romero Jucá, MDB. Tocantins. A corrida eleitoral para senador do Tocantins em 2026 mostra o governador do estado, Vanderlei Barbosa, Republicanos, como líder na disputa, com 28%. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data de 16 de outubro. Recentemente, Barbosa foi afastado do cargo por suspeita de corrupção. O segundo colocado é o senador Eduardo Gomes, PL, que tenta reeleição e tem 19%. É importante lembrar que pesquisas eleitorais mostram a situação de momento. Ainda faltam pouco menos de um ano para as eleições de 2026, e muita coisa pode mudar até lá. Mas essas pesquisas nos dão um panorama valioso de como o eleitorado está pensando hoje e quais são as tendências para essas disputas. E aí,